Para a gente falar sobre contra-transferência, a gente tem que começar primeiro pela transferência, correto? A gente precisa então ter uma noção do que é, vamos dizer, aquilo que é uma devolutiva da transferência. Então isso já mostra para gente, né? Deixa eu anotar aqui para gente, ó. Contra, contra transferência. O que mostra para gente é que necessariamente, né, há uma relação entre contra-transferência e a própria transferência, tá? É uma relação indissociável. Quando a gente fala sobre contra, sobre esse aspecto, essas de volta, ou essa devolutiva, ou uma espécie de resposta à transferência, a gente então está falando que há necessariamente uma relação. Então, para que a transferência exista, há uma necessidade transferencial. Isso aqui a gente identifica na análise, sim, mas só na análise? Não. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de transferência, e eu já vou trazer, né, uma ideia mais objetiva do que é, mas primeiro quando a gente fala sobre transferência, o Freud ele não cria esse termo, ele não cria isso, vamos dizer assim, no mundo, essa relação, ele simplesmente percebe, e não só percebe a transferência, mas como ele cria uma certa aplicabilidade. Então quando a gente pensa em transferência, a gente tem que entender de que o Freud ele não cria o termo, tá? Mas ele faz uma coisa muito inteligente e nem cria a transferência. Ele apenas, percebe a transferência, o que é muito importante, e aplica o conhecimento transferencial na análise, no sentido de perceber, na análise. Ok? E transferência, nesse sentido, então, a gente pode, vamos dizer assim, pensar nela, né, como algo relacionado àquilo que a gente chama de relação. Ou seja, a transferência ela acontece na relação, ela acontece a dois. Ela se desenvolve quando há uma espécie de troca. E quando a gente pensa em transferência, a gente vai pensar como o conjunto dos nossos aspectos neuróticos, ou se a gente for colocar de maneira mais objetiva, o conjunto de todas as neuroses numa espécie de, eu vou utilizar uma fala do Dunker aqui, uma espécie de miniatura. Uma espécie de entrega de tudo aquilo que eu tenho que ver com as minhas relações passadas, da infância, atuais, aquilo que eu tenho como impasses ou aquilo que eu tenho como amor, né, depositado ao outro na relação. Então é um conjunto de afetos, de relações, de identificação no sentido sexual, de amor, de ódio. Bom, então a gente tem transferência negativa, a gente tem transferência positiva, a gente tem transferência no sentido de relação sexual, de sexual, né? A gente tem transferência no sentido, vamos dizer assim, quando isso é desenvolvido contra-transferencialmente, de mestre, de aprendiz, e a gente vai ver como que isso se dá principalmente na contra-transferência. Beleza? Para o Freud, quando ele fala o que é transferência, ele vai dizer que é basicamente, né? Cadê? Para o Freud, ele vai dizer que é basicamente o que? Transferência é o amor. Porque o amor ele tem que ver com essa dedicação. Muita gente confunde então a ideia de que o oposto do amor é o ódio. Inclusive o Lacan ele vai dizer que é amor-ódio, né? Porque o contrário de amor não é ódio. Inclusive o ódio faz parte desse aspecto relacional. Engraçado que minha irmã entrou agora aqui, ó, botou cheguei. E acabei de lembrar sobre uma questão do ódio, né, daquelas características infantis que a gente carrega e traz para as nossas relações atuais como que transferência, né? É muito comum. Eu lembro que a gente ia viajar, a gente brigava pelo quem ia ficar na janela, né, chefe? Quem ia ficar na janela, quem ia sentar na frente. Então toda essa relação de briga, muitas vezes de, amor, de ódio, né, ela é caracterizada pela presença do amor. Então quando a gente fala sobre transferência, eu estou falando de um modo geral, na clínica seria esse conjunto então, esse conjunto, né, de afetos, né,
ou das nossas neuroses, das identificações, enfim, né? O conjunto das nossas neuroses em miniatura. Eu gostei muito dessa expressão, porque ela indica que é tudo isso, né, manifesto em miniatura como forma de repetição. Então, numa relação transferencial, o que a gente tem de mais importante? A gente repete essas nossas relações. Ah, o tio que eu amo muito, bom, agora essa relação está sendo depositada no meu terapeuta. O afeto, aquilo que eu coloco nele. Isso acontece, gente, verdade, ele me ama absurdamente, te amo também. Aí, tá vendo? Ah, olha como isso é importante. O Freud ele vai dizer então que a transferência é basicamente amor. Inclusive uma das falas do Freud, né, que a gente tem como máximas dele, né, a psicanálise. O que é a psicanálise? A psicanálise é a cura pelo amor. Isso é muito legal. Por quê? Porque o Freud, ele, quando pensa em análise, ele pensa nessa relação. Então ele está se valendo, não só percebendo o aspecto transferencial, mas aplicando a psicanálise da seguinte maneira. Para que a relação analítica aconteça, então esse conjunto de relações anteriores, de afetos, identificações, esses afetos precisam ser transferidos para onde? Para o nosso analista. E quando eu digo precisam, é porque a transferência estabelece a análise. Não é que a transferência ela vai permanecer, mas é ela que dá início à análise em si. E ela só pode acontecer, e aí entra numa coisa que o Lacan disse, em relação à suposição do sujeito em saber. O famoso sujeito suposto saber. Vocês lembram disso? Sujeito, eu vou explicar, tá? Principalmente se você é novo aqui. Suposto saber. O que isso diz pra gente? De que a posição, né, a entrevista preliminar, há todo um desenvolvimento analítico para que essa relação se estabeleça, e quando a transferência se estabelece, ela acontece por quê? Porque esses mecanismos de relação passados ou fora da análise, eles estão sendo agora redirecionados, são reatualizados. Há uma atualização, então, naquela forma de lidar com o analista. E eu passo a ver o meu analista de uma forma ou outra. Passo a transferir, porque a análise não é só um conjunto também vamos dizer, ursinhos descendo o arco-íris, né, para alcançar o pote de ouro, ou unicórnios voando. Né? A análise também é feita de transferência negativa. Muitas vezes daquela relação que você tem com com o seu irmão, né, naquele momento de ódio, isso também é levado em análise em conta. Mas isso acontece do paciente para a pessoa do analista. Então, para que uma análise aconteça, bom, você que não é, de repente, terapeuta, é paciente, você está entendendo um pouco de si agora. No sentido de que, então é por isso que muitas vezes eu entendo de que há algum tipo de, uma espécie de sentimento, de afeto, há alguma coisa a mais que provoca essa relação? Sim. Isso diz respeito a essa atualização na relação, a essa forma de depositar os seus afetos, como eu disse anteriormente, depositar as suas identificações, depositar as suas, vamos dizer assim, relações de modo geral ao analista, na pessoa do analista. E acreditar então que ele sabe. Uma análise, ela começa porque é uma suposição de que o analista sabe. Por isso que o Lacan vai dizer que é a suposição do sujeito que sabe. Ou seja, o sujeito suposto saber. Ou seja, o analista sabe? Sabe o quê? Para o paciente, ele sabe a resposta, né, para a cura dele. Ele tem a resposta, ele tem o caminho. Né? Ele é, vamos dizer assim, aquele que sabe. E aí a gente sabe, né, para os mais antigos aqui, que a gente sabe, o analista sabe, que não sabe. Nós, como analistas, não sabemos. Não sabemos.
mas essa relação ela precisa acontecer. E é através dessa relação que a gente constrói o caminho para superar a transferência. A transferência ela só pode ser superada quando ela há, e a análise só há quando a transferência existe. Então, para que a análise aconteça e a gente inclusive supere, inclusive é nisso que consiste essa superação, bom, superar, gente, se é esse aplicar das minhas relações na pessoa do analista e o analista me leva a superá-lo, logo eu descubro que eu posso vencer um amor. Eu posso superar uma pessoa. Eu posso superar, e aí isso é muito difícil pra gente, né? Superar uma relação. Eu posso então fazer o quê? O luto desse amor. Por isso que, por mais que o analista inicie a análise se colocando, se permitindo ser colocado numa posição de transferência ou transferencial, esse depósito, né, de relações, né, do paciente, então de identificação do paciente na pessoa do analista, ele se permite como alguém que vai se posicionar para superar. Então nós literalmente nos transformamos em alguém que vai ser superado. Para que aí, bom, a gente está falando de pacientes neuróticos, então, para que o neurótico então descubra a sua própria capacidade de superar essas relações, esse amor, construir um luto do amor, enfim, atravessar, né, necessariamente essas questões. Vocês estão entendendo o arranjo até aqui? Como é importante a transferência? E essa descoberta do Freud em relação ao amor, ou seja, à transferência, no sentido dessa reconstrução, ou seja, uma atualização da relação do paciente com o analista. Por isso que é muito comum a gente dizer assim, fulano se apaixonou pelo terapeuta. Nossa, o terapeuta, a terapeuta dele, ele diz que ela é sempre muito linda, que ela é muito cheirosa, ela é assim, o ideal da vida dele. Bom, transferência também tem que ver não só com as nossas identificações, né, mas também com os nossos ideais. Então, bom, quando o analista ele se torna alguma espécie de ideal, seja de ideal de conquista profissional, seja de ideal de beleza, seja de ideal de inteligência, eu também estou depositando o quê? O meu conjunto de aspectos neuróticos, ou seja, a minha neurose miniatura, total da minha neurose nele. Então, imagina-se como ideal. O sujeito suposto saber do Lacan, imagina-se como ideal, o terapeuta não se posiciona para poder, então, passar por isso. Eu me apaixonei pelo meu terapeuta. Bom, por que ele é um ideal para você? Porque ele é o que para você? O que você vê nele? Porque ele sabe, ele tem a resposta para você. Bom, um bom terapeuta vai faltar. Vocês vão entender isso um pouquinho melhor já já, sobre como faltar para que essa relação de amor construída pelo paciente na atualização da relação não aconteça de maneira que a análise então se torne ineficaz. Para que a análise não aconteça. Ok? Eu conheço um caso, até se casaram. Aí, Jane, pessoal, aí, Jane, é complicado. Tá? Essa questão é muito complicada. Por quê? Isso significa que houve uma resposta do analista, em que ele se permitiu ser o ideal para essa pessoa. Ele se permitiu ser a resposta que aquela pessoa procurava. É claro que no caminho ela vai descobrir que não é, mas vai estar presa a essa relação. Entendeu? Alguém mais, gente, conhece casos assim? Bom, eu conheço. E não é à toa que as séries, os filmes sempre desenvolvem, né, as suas tramas em relação a psicanalistas, psicólogos, terapeutas de maneira geral, da psique,
é como que, né, sempre numa espécie de vínculo amoroso, né, com alguém na análise, com uma dificuldade de lidar com isso, tá? Nem sempre é assim, tá bom, gente? Na verdade, deveria quase nada ser assim, tá? Ok? É muito complicado. Também conheço casos, tá? Aqui na região, fora da região, enfim, tá bom? Então vamos lá. Então, nosso terapeuta, ele aparece pra gente uma espécie de, primeiro, uma relação estranha, depois a gente, bom, cria confiança no diálogo. Esse é o sujeito suposto saber porque eu encontro um lugar de fala, tá? O meu terapeuta, ele só vira esse depositário, ele só vira esse ideal, ele só vira alguém que vai ser amado e odiado por mim, ou que será construído transferência, amor, indiferença, amor e ódio, enfim, né, o amor e suas relações. Isso só vai ser depositado no terapeuta quando há uma posição construída na relação de confiança de fala. Eu amo porque eu posso falar tudo aquilo que eu não falaria em lugar nenhum, para ninguém. Então eu amo porque ele me ouve. Eu amo porque ele recebe. Eu amo porque, diferente de fulano, ele não me recrimina. Mas é porque o terapeuta falta. Porque é a posição do terapeuta é faltar. A conexão caiu aí para vocês, gente? Travou para alguns, caiu para alguns. Peço desculpas aí, mas aqui tá, parece que tá certinho, mas pelo visto deve ter acontecido alguma coisa assim. Pode ter sido o próprio YouTube, tá? Ok? Então fica aí com a gente que a gente já vai entrar agora na contra-transferência. Conseguimos estabelecer a ideia de transferência aqui? Certinho? Então a gente só construiu uma ideia de transferência. Sérgio, você pode sintetizar? Posso. É o nosso conjunto de neuroses, ou seja, de identificação, né, de ideais, né, das nossas relações, amor e ódio, amor e indiferença, que é o quê? Depositado na pessoa do analista, porque ali eu encontrei alguém para falar. Ah, Sérgio, mas eu posso falar para o meu amigo, não como você fala na análise. Então, essa construção da relação da posição do terapeuta provoca no paciente essa posição do amor, ou seja, da transferência, segundo Freud. E aí, na transferência, a análise é construída, mas ela é construída para ser superada. E a análise então termina? É lógico que termina. Mas termina para sempre? É lógico que não. Tem um texto do Freud que já quero deixar indicado para vocês, Análise Terminável e Interminável, onde ele vai falar justamente sobre de que, bom, não termina porque o inconsciente não acaba. Enquanto a pessoa existe, aquilo funciona. Mas aquela situação específica, ela acaba porque ela foi ensinada a superar. Ela aprendeu a superar. Mas justamente porque o terapeuta que se transformou nessa posição de amor faltou. E aí ela aprendeu a superá-lo. E superando, ela supera outras coisas. Ou seja, aquilo que está sendo colocado para ele. Muito legal, né? Aqui tudo certo. Aqui está normal. Para mim, normal. Ainda bem que minha analista é mulher. A Eline já está dizendo, né? Me identifico me identifico não, né? Tenho a relação, né, de amor, de ódio, muito comum, tá? Com a analista, mas ela é mulher, então não corre o risco de, mas corre o risco de ser minha irmã. Então, tô só conjecturando aqui, tá, pessoal? Corre o risco, corre né? O risco de ser minha mãe, de ser minha filha, de ser minha tia, de ser minha avó, de ser minha professora do ensino fundamental. E por aí vai, tá bom? E por aí vai. É porque parece que travou um pouco pro pessoal. Normalizou, travou. Poxa, que chato, gente. A matéria é tão boa. Mas vamos lá, vamos continuar, tá? Permaneçam firmes aí. Então vamos falar da contra-transferência agora? Já que a gente falou da transferência, a gente conseguiu entender, né, que negócio é esse então, que muitas vezes eu ouço falar que fulano se apaixonou pelo terapeuta. Ou você como terapeuta fala assim, caramba, eu acho que meu paciente está apaixonado por mim, calma. Ei, calma, não está apaixonado por você no sentido de que isso vamos dizer assim, foi construído para uma relação, né, conjugal. Isso foi construído para uma análise.
Isso foi construído porque é normal que se construa assim, porque há por isso transferência, essa transferência, tá, de afetos, de identificações, de ideais, de amor, de ódio na pessoa do analista, ok? Para mim também está normal. Então parece que algumas pessoas estão tendo dificuldade apenas. Tá? Vamos então para contra-transferência. Contra-transferência, ok? O que a gente falou lá no começo? Se é contra, significa uma espécie de resposta à transferência. E o que a gente quer dizer então com isso? É de que uma existe dependendo da outra. Se há transferência, há contra-transferência. Por quê? Porque o analista é ser humano. Então, quando o paciente se coloca na posição de amar o analista, bom, provoca o nosso eu. Me provoca como indivíduo, não só como indivíduo, como sujeito. O fato de que ele me ama, o fato de que ela me ama, o fato de que, entende? Isso me coloca como um ideal, como eu tenho a resposta para essas pessoas. Então Freud, ele primeiro vai ter uma sacada, ao longo da jornada ele vai falar, não, isso não é muito positivo. Primeiro esse termo aparece nele em 1909, né? E ele queria explicar como uma espécie de... ele explicava a contra-transferência, vou colocar aqui para vocês, tá? Como uma sequência, né? Uma sequência de sentimentos e sensações, não, sentimentos, sensações do analista, sequência de sentimentos e sensações do analista. Eu tô com medo de ser o meu computador. Deixa eu fechar aqui. Tem os programas abertos. Fechei o Zap. Não sei, vamos lá. É uma sequência então de sentimentos e sensações do analista, tá? Como uma espécie, né? Uma espécie de ferramenta, né? De ferramenta, eu já estou meio que objetivando o negócio. De ferramenta para uma melhor compreensão. Aí não pode ficar tão feio assim, né? Para a espécie de uma melhor compreensão do paciente. Então, primeiro, a contra-transferência, ela nasce, né, na visão do Freud, ela é percebida, primeiro como um facilitador da análise, ok? Da análise. Então, quando o Freud pensa, em primeiro lugar, a contra-transferência, ou seja, ele reconhece a contra-transferência, percebe ela e está falando, bom, há uma resposta de todo esse amor depositado. Há uma resposta das neuroses em miniaturas depositadas em mim. Esse conjunto de repetição de relações do meu paciente em mim me provoca. E eu tenho que responder a isso. E num primeiro momento o Freud diz assim, bom, então eu posso responder como uma espécie de ferramenta. Ou seja, reconheço meus sentimentos e as minhas sensações e uso isso como ferramenta na análise. Veja bem, ferramenta, não é para na análise, não é para se relacionar com a pessoa. Só que com o tempo, inclusive, gente, eu vou falar isso depois. Com o tempo, o Freud percebeu que na verdade isso passou a ser visto, né, como um aspecto da análise que atrapalha. Então, a contra-transferência passou a ser vista como um aspecto da análise que atrapalha, que não é bom. Quer dizer, melhor dizendo, não posso dizer nem que é bom nem que é ruim. Ela só não funciona na análise. Agora, então eu posso evitar a contra-transferência? Não, ela acontece.
Assim como a transferência acontece quando é construída, no sentido de que é permitida na relação preliminar, na análise preliminar, quando a análise é realmente feita, é porque a transferência está estabelecida. Necessariamente há uma posição contra-transferencial. Muitas vezes de reconhecimento do terapeuta de si como uma resposta para aquilo que o outro está procurando, como uma resposta do olhar, nossa, doutor, você está tão cheiroso, então, nossa, eu gostei tanto daquilo que aquilo se transforma num modo de repetir a análise com todos os meus pacientes agora, está muito cheiroso. Eu estava cheiroso porque eu ia sair à noite para tal lugar, calhou de estar muito para aquele dia, acabo então reconhecendo no olhar e na fala daquela pessoa algo que me toca e que eu então vou reproduzir. Ou ainda se ver como ideal. Ai, quando você fala assim, sempre acerta, você sempre, né, consegue me dar a resposta. Peraí, se eu sempre consigo dar a resposta, pode ser que eu esteja naquilo que a gente chama de linha do imaginário, né, do Lacan. Pode ser então que eu esteja, ao invés de ajudando, atrapalhando. Por quê? Porque se eu dou a resposta, sou eu que estou dizendo. Não é ela que está descobrindo a resposta a partir de si. Porque a minha posição é de falta, não de devolver, contra transferência, não é a devolutiva. Então eu não vejo isso como um facilitador na análise. Isso é como uma espécie de... é um aspecto que, vamos dizer assim, limita a capacidade do paciente de superar não só a transferência, mas terminar a análise. Então a transferência é para ser superada. Por quê? Porque quando a gente pensa na contra-transferência, né, o Freud vai ver que como aspecto da análise que atrapalha, ele vai entender de que a intervenção, né, por ser baseada nos sentimentos e na sensação do terapeuta, na análise, vamos dizer assim, distorce o caminho de cura do paciente. Então, né, é uma espécie de intervenção. Peraí, ele passou a ser visto, é um aspecto da análise que atrapalha. É uma intervenção através do sentimento e sensação. Ou seja, aqui é muito importante, por conta do conteúdo subjetivo do inconsciente do terapeuta. O meu inconsciente aqui não é um inconsciente instrumental, que inclusive o Nasos, né, já falei análise interminável, tem uma outra que eu quero indicar para vocês, que estão estudando principalmente psicanálise. Sim, a psicanálise cura, tá? Eu não sei se o Lucas está aí ouvindo. Ah, não, a gente está mandando lá no Telegram. É porque antigamente a gente já mandava aqui a bibliografia, mas vocês podem anotar também, tá bom? Mas vai lá no nosso Telegram, tá na descrição aqui do vídeo. Vocês vão receber aí durante a semana o resumo da aula de hoje, mais a bibliografia, ou seja, aquilo que eu estou citando aqui, para poder construir tanto a ideia de transferência, tanto de contra-transferência, tanto, né, esses livros, vamos dizer, auxiliares, que eu estou utilizando termos aqui, como, por exemplo, o inconsciente instrumental. O inconsciente instrumental, então, ele é essa resposta a partir de sentimentos e sensações que eu tenho, daquilo que está sendo depositado em mim pelo paciente? Não. Inconsciente instrumental é justamente a capacidade de falta do analista. É permitir que o meu inconsciente gere, na falta, uma espécie de intervenção no significante. Enfim, né? Para você que é novo aqui, ou para você que mais velho não esteja entendendo, é basicamente, vou tornar bem prático, tá, gente? Talvez fique um pouco superficial, mas é basicamente o terapeuta perceber na fala do paciente, enquanto fala, discurso, aquilo que escapa, aquilo que vai mais, aquilo que vai menos. E fazer então dessa percepção uma possibilidade. Calma aí, você acabou de dizer que não. Mas você está afirmando. Ué, não, eu quis dizer que sim. Ué, então por que você disse não?
Não, eu só errei aqui. Aí você pega onde ele errou e permite, olha a construção, olha a instrumentalização do discurso, fazendo com que ele então encontre a falha. Por quê? Porque a falha nunca é aleatória. Ela é sempre arbitrária. Ela é sempre arbitrária. Ok? Sim, a Psicanálise Cura é um livro excelente, a Margarete falou. É um livro maravilhoso do Nagy. Ok? Vamos lá. Lembrem-se de não concordarem com tudo, tá? Tudo, tudo, tudo. Ok? Lembrou a música das Chiquititas. Vamos lá. Passou a ser visto como um aspecto da análise que atrapalha a intervenção através de sentimento e sensação, ou seja, o aspecto subjetivo de quem? Do terapeuta, gente. Do terapeuta. Aí quero dar exemplos práticos para vocês poderem entender o que eu estou dizendo aqui. Teve uma situação com uma pessoa conhecida que ela foi numa terapeuta e aí ela, né, fez ali a análise, a entrevista, né, começou a entrevista. E aí ela começou a falar, né? Por que ela estava lá? Uma das perguntas geralmente é o que te traz aqui, né? Por que você está aqui? Por que você me procurou? E aí nessa fala ela sentiu que a psicóloga ela toda hora intervinha. Não é que a gente não intervém, a gente intervém e sempre intervém. Mas sempre não quer dizer que a gente vai falar o tempo inteiro quanto a pessoa está falando. Na segunda análise, ela foi, isso não é mentira, tá? Porque é uma pessoa da minha família. Na segunda análise, ela foi, conversou, mas ela falou assim: parece que só ela fala. Ó, a transferência não estava nem construída, não tinha acontecido. Na terceira análise, ela foi e a psicóloga começou a chorar. Pediu desculpas, falou da própria história. Por quê? Porque nessa relação, a terapeuta se viu nas neuroses, no problema da paciente. E ela não soube, aí é onde a gente aprende, superar os obstáculos, onde Freud, né, coloca pra gente aprender, que ele ela não soube superar esses aspectos que devem ser reconhecidos na análise. Esses obstáculos que surgem pra gente a partir da nossa posição como pessoa, como ser humano, na relação. Então, em primeiro lugar, para a gente evitar esse tipo de coisa, eu queria dizer duas coisas apenas. Poderia dizer até um pouco mais, mas só duas coisas, porque já são 19h40. Primeira coisa, devemos, como terapeutas, estar em terapia. Sempre? Não. Mas sempre que possível e necessário. Por quê? Porque se eu construo uma relação terapêutica, se eu tenho uma relação terapêutica, onde eu posso amar e odiar e ter lugar de fala e equivocar, bom, ali eu tenho a possibilidade de não carregar isso para o meu paciente. Fica mais fácil superar os obstáculos que vão acontecer, tá? Na relação, na contratransferência. E dois, rapidamente, a gente precisa ficar atento aos obstáculos. Como que eu posso ficar atento, Sérgio, aos obstáculos? Primeiro, fuja, né? Fuja. Vou trazer aqui uma via, né? Mão dupla. Primeiro, como terapeuta, fuja do entendi. Fuja da compreensão. É isso que eu quero dizer quando eu digo entendi. Não é a palavra em si. Fuja da compreensão daquilo que o seu analisando fala. Fuja do tudo que ele fala, eu entendo. E se eu entendo, eu tenho uma resposta para isso. Não, você não tem. Você é sujeito suposto. Ele supõe que você sabe. E você sabe. O terapeuta, ele sabe de uma coisa. Ele sabe sim. Ele sabe que não. Ele sabe que não sabe.
isso aqui constrói corretamente o desenvolvimento da análise. Em segundo lugar, como analisando. Aqui eu falei como analista, né? Em cima, como analista. Embaixo, como analisando. Fuja de terapeutas que entendem você. Tudo. Entendem tudo. Por que a gente, como paciente, como alguém que está procurando análise, a gente vai correr de alguém que entende tudo que a gente fala? Primeiro porque, quando ele entende tudo, ele está numa posição transferencial, logo contra-transferencial. Em resposta àquilo que você está falando, logo, ele é um amigo seu do bar, da igreja, da família. Ele está te dando a resposta que você quer ouvir. Terapeuta não te dá nada. Ele falta. O que significa faltar, Sérgio? O que significa a ideia do terapeuta faltar? Significa que você encontra... É claro que, né, eu estou dando uma resposta não técnica, tá, gente? Você encontra em você o que você precisa. Você precisa da felicidade, da liberdade, né? Diz o Freud, né? Sobre isso, sobre a felicidade, né? Nenhum conselho é válido. Cada um deve buscar por si ser feliz. Por isso que você entra na análise querendo abandonar o sofrimento e ser feliz. Como é que alguém pode dizer como você ser feliz? Ah, mas o meu terapeuta não chegou a dizer para mim, faça isso e seja feliz. Ele não precisa. Se ele disser para você assim, ah, por que então você não vai lá e fala com a sua mãe isso? Ele já tentou fazer você feliz, já se colocou no seu lugar. Ele não tem que dizer nada para você tentar. Ele não tem que dizer nada para você saber, vai fazer. O que ele tem que fazer é, interessante. E o que você gostaria de fazer em relação a isso? Essa é a pergunta. Eu gostaria de ir falar com a minha mãe e fazer. Pois bem. E vai. Tudo bem.